A gente vai dar sequência ao estudo do eletromagnetismo. Na aula passada, nós havíamos falado do campo magnético gerado por uma espira, que nada mais era do que um fio retilíneo curvado na forma de circunferência. Hoje a gente vai falar de uma condição onde nós vamos ter várias espiras juntas. Pode ser uma bobina ou pode ser um solenoide. Se você tiver uma peça, tá? Pode imaginar um cano onde você enrola o fio ao redor dele, tá? E cada volta que você dá desse fio é um comportamento similar à espira que a gente estudou na aula passada. Por esse fio passa uma corrente elétrica e sai do polo positivo e vai para o polo negativo. O campo magnético que se forma nessa peça, solenoide ou espira, pelo método da regra da mão direita, é possível saber o sentido desse campo magnético que se forma na espira do solenoide. O seu polegar, ele dá o sentido da corrente elétrica e as pontas dos seus dedos dão o sentido do campo magnético. Então, o campo magnético aqui estaria penetrando por dentro dessa peça e saindo desse outro lado que está aqui, tá? Polegar, corrente elétrica e dedos penetrando na peça e saindo desse lado no sentido do campo magnético. Esse solenoide ele vai se comportar como um ímã que nós estudamos. Lembra do ímã? O ímã ele gerava um campo magnético, tá? Tinha um polo norte e um polo sul. Tinha ao redor do ímã linhas de indução magnética, por dentro do ímã também, enfim. O comportamento dessa peça vai ser similar. A bobina, pessoal, ela tem um comprimento menor do que o raio. Se você tiver um comprimento maior ou igual ao raio, a gente costuma chamar de solenoide, ok? As equações que você vai usar para calcular o campo magnético no centro dessa bobina, desse solenoide, elas estão aqui. Se for a bobina, você vai multiplicar o número de espiras, o número de voltas que o fio está fazendo em torno da peça, pela constante de permeabilidade magnética no vácuo, que eu já tinha apresentado para vocês nas aulas anteriores. Vai multiplicar também a corrente elétrica e dividir por 2 vezes o raio da bobina. E se for um solenoide? Se for um solenoide, você vai multiplicar o número de espiras pela constante de permeabilidade magnética no vácuo. A gente chama de μ0, ok? Pela corrente elétrica e dividir pelo comprimento do solenoide. Um exemplo. Suponhamos que você tivesse um solenoide de meio metro de comprimento, ok? E estivesse passando 10 amperes de corrente pelas espiras desse solenoide. Suponhamos que ele tivesse 10 a 7 elevado a 7 espiras enroladas nesse solenoide. Uma grande quantidade de espiras, ok? Para você calcular o campo magnético, traz a equação do solenoide, você identificou que é um solenoide, você traz a equação do solenoide e substitui os dados do enunciado que você tem, corrente elétrica, número de espiras e comprimento do solenoide, na equação, nos respectivos lugares. Comprimento do solenoide, corrente elétrica, número de espiras e constante de permeabilidade magnética no vácuo. Substitui, faz o cálculo matemático e descobre o valor do campo magnético que se forma no interior do solenoide. Nesse exemplo, o campo magnético seria de 251 Tesla, ok? O desenvolvimento matemático você faz da forma como você achar mais fácil para fazer. Para vocês praticarem um pouco, eu deixei um exercício que está aqui. Nesse exercício você tem uma bobina com 100 espiras, ela tem 5 centímetros de raio e passa 2 amperes de corrente por ela. Eu pergunto qual o campo magnético no centro dessa bobina. Você vai pegar a equação que calcula o campo magnético na bobina. Se tiver alguma unidade de medida, e tem, que não esteja nas unidades de medida que a gente colocou ali, junto das equações,
você faz a conversão necessária. E se você tiver qualquer dúvida, você me procura. Pode deixar um comentário embaixo no vídeo, eu respondo para você. Ou vocês me procuram pessoalmente e eu respondo também. Ok? Obrigado.